Então, primeiramente, o Geshe-la está dando boa noite para nós, né? Boa noite para nós. E está muito feliz em estar aqui conosco para falar sobre esse ensinamento, sobre os 8 versos que transformam a mente, os 8 versos para treinar a mente, que é um ensinamento muito importante, especialmente numa época como essa de pandemia, onde as pessoas sentem medo, ansiedade, estresse, depressão. Então, especialmente nesse momento, esses ensinamentos são muito importantes, né? Mas, embora eles sejam muito importantes, eles não são fáceis, né? Mas se a gente treinar, se a gente compreender e colocar em prática, então a gente vai poder experienciar a alegria, o bem-estar, a calma, né, que a prática pode nos trazer. E por que será que esses ensinamentos, essas práticas não são fáceis para nós, né? O problema não é a prática em si. O ponto não é a prática em si, porque muitos mestres, Kadampa, né, eles conseguem manter essa prática durante 24 horas. Então, para eles, não só não é difícil, como é a natureza da experiência deles, contínua, né? Para nós, o ponto para nós é difícil por causa da nossa fixação ao eu, por causa do nosso autocentramento, né? Mas, se a gente praticar, óbvio que é possível obter os benefícios da prática. Bom, então esses ensinamentos que o Geshe-la vai nos dar hoje, os 8 versos transformam a mente, eles foram compostos por um grande mestre tibetano chamado Langri Tampa, cujo nome real era Dorje Sengye. Dorje significa Vajra, diamante, né? E Sengye significa leão. Então esse era o nome verdadeiro do Langri Tampa. Talvez o nome dele, Langri Tampa, tenha vindo do lugar onde ele morava, que se chamava Langri. E ele também fundou um monastério chamado Langri. Então pode ser que esse nome Langri Tampa tenha vindo por essa razão, tenha surgido por essa razão. Ele viveu na metade do século XI, ele nasceu na metade do século XI, então ele viveu durante esse período, né? E ele era um grande praticante. A prática central dele era bodhicitta e amor e compaixão por todos os seres. Então, ele também era chamado por um nome tibetano que o Geshe-la disse, que significa rosto triste, como se fosse um rosto que demonstra que ele se preocupava com todos os seres. Então, não é apenas um ensinamento teórico, né? Um ensinamento acadêmico, é um ensinamento prático e que era a vida do mestre Langri Tampa. Então, ele não é só uma coisa de um erudito, era de um grande praticante, né? Aí o Geshe-la explicou que nós sempre pensamos nessas duas correntes assim que surgem a partir dos ensinamentos do Buda, né? Então tem uma corrente que vai do Buda para Maitreya, né? Que é chamada da extensão dos feitos ou extensão das ações, né? São das ações. E uma outra corrente que vai do Buda para Manjushri e daí para Nagarjuna e talvez Shantideva, também nessa linha, que é a profunda visão, é a corrente da profunda visão. Depois essas duas linhas se combinam no mestre Atisha, que foi o grande mestre Kadampa. A partir daí os ensinamentos se combinam, né? Mas esse ensinamento dos 8 versos transforma a mente vem principalmente dessa linhagem que passa do Buda para Manjushri para Nagarjuna. Essa é a origem desses ensinamentos. Aí o Geshe-la estava começando a dizer que existem vários ensinamentos de treinamento da mente. Os 8 versos, o treinamento da mente em 7 pontos, vários outros tipos de ensinamentos que são treinamentos da mente. Então, esses ensinamentos, eles não foram escritos assim ao acaso, né? Foram ensinamentos, textos e práticas que foram profundamente pesquisadas, aplicadas pelos próprios mestres que passaram para os seus discípulos. E assim essa transmissão foi acontecendo com base numa aplicação profunda, numa investigação profunda sobre esses ensinamentos. Então, todos esses mestres, eles são muito perspicazes, muito inteligentes. Então, eles investigavam aquilo, aplicavam. E se aquilo era benéfico, eles adotavam. Se não era benéfico, eles rejeitavam como
Buda ensinou que a gente deveria fazer isso com os ensinamentos. A gente deveria investigar, aplicar, se aquilo for benéfico, a gente aceita, senão a gente rejeita. A gente tem esse direito de rejeitar. Então, esses ensinamentos, eles passaram por esse processo de os mestres aplicarem profundamente nas suas próprias vidas, né? De aquilo trazer benefício para eles. Então, aquilo foi transmitido, né? É sempre passa sempre por esse crivo de investigação, né? E o próprio Geshe Langritampa, ele recebeu esses ensinamentos do mestre dele, que era o Geshe Potowa, que então, da mesma maneira, ele transmitiu esse ensinamento para o Geshe Langritampa. Então, o Geshe disse que não vai mais entrar em detalhes históricos, né? Mas foi só para a gente saber de onde vem, mas agora ele quer entrar na essência do ensinamento. Então, antes de a gente começar a estudar esse ensinamento e receber esse ensinamento, ele está nos convidando a olhar para dentro do nosso coração, para a gente descobrir o que realmente a gente deseja, qual que é o nosso desejo natural, inato, o que o nosso coração mais quer, né? Então, a gente precisa olhar para isso e perceber que isso não é uma coisa essencialmente, essa essência, esse desejo essencial, ele não é influenciado pela cultura, ou pelas religiões, ou pelas outras pessoas. É uma coisa que nasce com a gente, é de nascença esse desejo, né? E ele sempre dá esse exemplo do bebezinho, né? Que quando ele nasce, assim, quando ele está bem, ele está relaxado, está quietinho, está calmo, ele sorri quando ele está feliz. Assim que ele começa a sofrer, ele chora. Ninguém precisou ensinar para ele, olha, quando você estiver feliz, você sorri, quando você estiver sofrendo, você chora. Ele já sabia fazer isso. Então, pela linguagem corporal desse bebê, por todos os movimentos que ele faz, a gente pode dizer se ele está feliz ou se ele está sofrendo, né? Então, nós somos assim, né? A gente precisa reconhecer essa essência desse desejo natural, inato, de querer ser feliz e de não querer sofrer, porque a gente às vezes pode começar a desejar coisas e se envolver com desejos que são um pouco influenciados mesmo pela sociedade, por outras pessoas, pela devoção, por outras coisas, e a gente acaba criando uma vida muito complicada. Então, a gente precisa sempre retornar para esse desejo essencial e se responsabilizar por ele, né? Esse é o trabalho que a gente precisa fazer antes de começar a estudar esse texto. Bom, então, entendendo que todos os seres sencientes, todos, não só os seres humanos, desejam ser felizes e se livrar do sofrimento, por causa disso, surgiram várias filosofias e várias religiões nesse planeta, para nos ajudar a conseguir isso, né? E surgiram várias diferentes filosofias e religiões porque as pessoas têm mentalidades diferentes. Então, ele estava dizendo que numa mesma casa, às vezes você tem uma pessoa que gosta de torrada, outra gosta de outro tipo de pão, outro gosta de fruta, né? Não dá para escolher um alimento só e dar esse alimento para todo mundo, não funciona. Então, de acordo com as diversas mentalidades dos seres, surgiram as diversas filosofias e religiões na Terra, né? Agora, o que o budismo tem de essencial? O que o Buda estabeleceu como base, assim, para a gente compreender antes de tomar qualquer ação para reduzir o sofrimento? O que a gente precisa primeiro entender, né? Então, o Buda, nas 4 nobres verdades, ele já falou logo sobre a lei da causalidade, né? Se você tiver uma causa ruim, você vai ter um resultado ruim. Se você tiver uma causa boa, você vai ter um resultado bom. Isso não foi uma lei inventada pelo Buda. Ele observou e viu que a realidade é assim, é a natureza da realidade, é uma lei natural de causa e efeito, né? Aí o Geshe lá falou assim, bom, se você plantar uma semente de maçã, você vai colher maçã. Se você plantar banana, você vai colher banana. Não adianta você plantar banana querendo colher laranja, por exemplo. Não adianta você fazer mantra, rezar, fazer puxa para conseguir isso, que nunca vai acontecer. Então, se a gente quer reduzir o sofrimento, a gente precisa entender primeiro como as coisas são. A gente precisa entender essa lei natural da causalidade. Boas causas levam a resultados bons, causas ruins levam a resultados negativos, ruins. Bom, então, se a gente entende a lei da causalidade, então a gente entende que para
se livrar do sofrimento, a gente precisaria se livrar das causas do sofrimento, né? Agora, o ponto é, o que será que é causa de sofrimento e o que será que é causa de felicidade, né? Então, na maior parte das vezes, a maior parte das pessoas, elas estão o tempo todo buscando essas causas fora delas, em coisas materiais externas, né? O tempo todo buscando fora. E achando que as causas da felicidade estão fora, as causas do sofrimento estão fora. Mas se isso fosse verdade, se a riqueza, né, se todas as coisas materiais externas fossem capazes de trazer felicidade para as pessoas que têm de tudo seriam as pessoas mais felizes. E não é isso que a gente vê, né? Então a gente vê pessoas que podem ir para a praia, podem ir para a montanha, podem comer num lugar ou em outro, num restaurante ou no outro, ter uma roupa para verão, uma roupa para inverno, uma roupa de tudo que é cor, sem sapatos no armário, né? E essas pessoas ainda assim sofrem de ansiedade, de estresse, de depressão, se preocupam com tudo. Aí, ao mesmo tempo, você olha para um grande praticante, por exemplo, que vive numa cabana ou numa montanha, numa caverna, né? Não tem nada materialmente. Aí essa pessoa é calma, é tranquila, é feliz. Se você fica na presença dela, você sente isso. Ela não tem preocupação, não tem medo, não tem estresse, não tem nada, nunca, né? Então, isso demonstra que se as coisas externas materiais fossem a única causa de felicidade, as pessoas que têm de tudo seriam completamente felizes, e não só não é isso que acontece, que a gente vê que não é isso que acontece, como também a gente vê um grande número de pessoas que se suicidam, né? A pessoa que se suicida, ela não se suicida, ela se suicida porque ela não aguenta uma dor insuportável. Se ela estivesse feliz, uma pessoa que está feliz, ela jamais tiraria a própria vida, né? Isso vale para as pessoas, vale até para as formiguinhas, né? Se a gente aperta uma formiguinha, o que ela faz? Ela corre, porque ela quer ter uma vida longa, ela não quer morrer, né? A gente também, a gente tem esse desejo inato de ser feliz e ter uma vida longa. Então, se a gente tivesse conseguindo obter a felicidade dessa forma, a gente jamais tiraria a própria vida, né? Então, como é que a gente pode reconhecer direito o que são as causas verdadeiras de felicidade e de sofrimento? Então, o Geshe-la está dizendo que a gente precisa ser muito esperto, né? Compreender, olhar para as coisas, perceber as coisas, né? Então, agora nessa época de pandemia, da Covid-19, por exemplo, né? A gente está em lockdown, né? A gente está fechado em casa, 24 horas por dia, querendo ou não querendo, a gente está aqui trancado em casa, né? Então, muitas pessoas passam mal com isso, sentem raiva, sentem medo, sentem ansiedade, porque nós estamos neste momento em lockdown. Mas tem pessoas que passam a vida em lockdown, décadas em lockdown, nas cavernas, fazendo prática, e são super felizes, estão super bem vivendo desse jeito, né? Então, o que é, afinal de contas, que determina isso? São as condições externas, né? A gente precisa olhar para isso, ver como é que isso acontece. Então, mesmo aqui nas cidades, né? A gente, sei lá, nos países, muitas pessoas estão vivendo a mesma situação, né? Política, mesma pandemia, é tudo igual. Mas algumas pessoas estão estressadas, estão preocupadas, outras não estão. Outras estão bem, umas pessoas sentem raiva, outras não sentem. Então, estão passando bem, né? Então, isso deveria nos mostrar que não são só as condições externas que determinam o sofrimento ou a felicidade. Não são só as condições externas. Elas existem, claro, né? Mas deve ter alguma coisa interna que faz com que a resposta seja diferente, até numa mesma casa, né? Numa mesma família, que estão vivendo exatamente a mesma coisa, né? Mas não está passando bem, está passando mal. O que é isso internamente que faz com que isso aconteça, né? Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa pesquisar, olhar. Deve ter alguma coisa na minha mente que determina como eu me sinto. O que é isso dentro da minha mente? Então, outra complicação que a gente tem é que tem muitas coisas externas que a gente não pode controlar, né? Se a gente está aqui sentado com o ventilador ligado, o ventilador começa a fazer barulho, a gente fala, tá muito barulho, desligar esse ventilador. Vai lá, desliga, acabou, né? Fácil. Agora, tem situações como a Covid-19, políticas, que a gente não tem como controlar. Tem milhares de pessoas aí trabalhando para lidar com a Covid-19, mas uma pessoa só, eu aqui, como é que eu vou controlar essa situação? Que o mundo inteiro está sofrendo, né? Então, essas situações que estão completamente fora do nosso controle, se a gente achar que elas são a causa do nosso sofrimento, então eu vou achar que não tem jeito, né?
Se tudo que me causa sofrimento está fora do meu controle, então eu perco a esperança, né? Eu entro numa situação de desespero, de falta de esperança. Isso me enfraquece. Isso torna o meu problema ainda maior, né? Aí com quem que eu vou demonstrar essa minha fraqueza e todas as emoções que vêm disso? Para minha família, para as pessoas que estão perto. Aí o problema se multiplica ainda mais. Quer dizer, a gente precisa ser inteligentes, espertos, né? E perceber que, embora eu não tenha como lidar ou como controlar muitas das situações externas, claro que se tiver, a gente vai fazer, né, o que tiver que ser feito. Mas como muitas das situações externas não têm controle, né, o que eu posso fazer? Eu posso olhar para o que é interno, né, para o que eu tenho de problemas internamente e lidar com eles, porque isso eu posso controlar. Essas dificuldades internas eu posso superar. Nós temos total poder sobre isso, né? Total potencial sobre isso. E todos os seres têm esse mesmo potencial, né? Seja homem, mulher, de uma religião, de outra, de nenhuma. Todos os seres têm o mesmo potencial de superar todo o sofrimento e de desenvolver toda a felicidade. Isso, no budismo, para os budistas, se chama natureza de Buda. E todos nós temos esse potencial. Então, a gente precisa, de novo, usar a nossa inteligência. Nós precisamos pesquisar, entender o que de verdade está acontecendo com a gente. Então, se a gente precisar pesquisar dentro de nós, então, o que é que causa esse sofrimento internamente, né? Então, a gente vai olhar para o que o Geshe-la está explicando, que a gente chama de aflição mental, né? Ou de consciências não válidas, ou de ignorância, ou de emoções deludidas. Tem vários nomes, mas querem dizer a mesma coisa, né? E a gente está agrupando aqui com esse nome de aflição mental. E o que é aflição mental? A aflição mental é tudo que perturba a paz da mente, né? Então, a gente, quando... nossa questão, então, é como que nós vamos lidar com as aflições mentais, entendendo que quanto mais a mente estiver aflita, quanto mais aflição mental, mais sofrimento, porque a aflição mental traz esse tipo de experiência desagradável, né? Depressão, ansiedade, todas as emoções desagradáveis. Quanto mais aflição da mente, mais sofrimento. Quando menos aflição da mente, menos sofrimento, né? E todos nós temos essa igual capacidade de lidar com as aflições mentais. Então, embora as circunstâncias externas possam estar do jeito que estiverem, né, o que vai determinar a nossa experiência vai ser o grau de aflição mental que a gente experiencia. Então, pessoas com muita aflição mental, na mesma situação externa que uma pessoa com menos aflição mental, vai sim, sofrer mais do que essa outra pessoa, mesmo estando na mesma circunstância, né? Então, nosso ponto é, quando a gente ouve esse ensinamento, agora, como a gente está ouvindo esse ensinamento, a gente entende o ensinamento, entende, bom, então tem uma questão interna que eu preciso lidar, e daí a gente se volta para dentro e pesquisa isso dentro de nós. A gente pesquisa como é que a gente... O que é a aflição mental na nossa própria experiência, né? Entendendo que é isso que determina a experiência de sofrimento e não só as circunstâncias externas. Então, a gente então pode pensando nas emoções aflitivas, né, nas aflições da mente, são inúmeras aflições mentais. Então, raiva, desejo, apego, inveja, arrogância, são inúmeras, né? Mas quando a gente olha na raiz dessas aflições mentais, o que os ensinamentos dizem, né? Que todas as aflições mentais, elas brotam de duas raízes, especialmente. Do autocentramento, né? E da fixação ao eu, da mente de fixação ao eu. São essas as duas raízes, né? De todas essas aflições da mente. E aí o ponto que a gente pode pensar é assim, bom, essas raízes, elas fazem parte da natureza da mente, ou seja, nós somos obrigados a viver com isso o resto da nossa vida? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para reduzir ou para eliminar, né? Então, o Buda, desde o tempo do Buda e de todos esses mestres, investigando, pesquisando a própria experiência, né? Eles chegaram a essa conclusão, essa realização de que essas duas raízes não fazem parte da natureza
humana, né? Então, elas são temporárias. Então, é possível eliminar, reduzir, é possível me separar disso, né? Então, existem muitas razões, muitos raciocínios filosóficos que a gente pode fazer, e a gente não tem tempo aqui para fazer isso, o Geshe disse. Mas a gente pode ver na nossa própria experiência, né? Se a gente sente uma dessas emoções aflitivas, essas aflições da mente, por exemplo, a raiva, né? E se a gente sentisse raiva e ela fizesse parte da nossa natureza, a gente viria se sentir bem de estar sentindo raiva. Mas ninguém diz, eu estou com raiva e estou feliz ao mesmo tempo, né? A raiva perturba a mente, ela traz uma experiência negativa para a mente e para o próprio corpo também. Então, tem muitos cientistas hoje em dia que já demonstraram que a raiva compromete o corpo, né? Compromete o sistema imunológico, faz mal para a gente no corpo e na mente, né? Então, a gente nem precisa desses grandes raciocínios filosóficos, assim. A gente pode investigar a nossa própria experiência. Quando eu estou sentindo uma aflição da mente, eu me sinto bem ou me sinto mal com isso, né? Se fosse parte da nossa natureza, a gente se sentiria confortável quando está expressando isso. Não é isso que acontece. Então, a gente pode investigar a nossa própria experiência para entender que as aflições da mente não são parte da nossa verdadeira natureza e que elas podem, por consequência, ser eliminadas. Então, todas essas aflições mentais, a gente pode enxergá-las como tendo essas duas raízes, né? Vamos dizer assim, que o Geshe explicou. Então, o autocentramento e a fixação ao eu, a mente que se fixa a um eu, né? E para cada uma dessas raízes, elas precisam ser tratadas, o remédio para elas, o antídoto para elas, direto, precisa ser usado, né? Então, para o caso do autocentramento, que poderia também ser chamado de egoísmo, né? O remédio direto para o autocentramento é o altruísmo, né? Então, o altruísmo, a gente pode dizer que a gente poderia dizer também a bodhicitta, amor e compaixão, ou apreciar os outros, né? Então, esses são antídotos para o autocentramento. E para fixação ao eu, o antídoto direto aqui seria a sabedoria da vacuidade, a sabedoria que determina a realidade última. Então, esse é o antídoto para a fixação ao eu. Então, a gente precisa desses dois antídotos aplicados a essas duas raízes. E esses dois métodos, né, todos os ensinamentos para as duas raízes são a essência dos ensinamentos dos 8 versos que transformam a mente. Então, esse aspecto de desenvolver o altruísmo, né, a compaixão, a bodhicitta, é chamado de aspecto do método, né? E o aspecto de desenvolvimento da sabedoria, que realiza a vacuidade, a realidade última, é chamado de aspecto da sabedoria. Então, os 8 versos, eles lidam com o método e com a sabedoria, né? Agora, como é que a gente pode entender, né, esses aspectos internos nossos, né, do autocentramento e da mente, da fixação ao eu, né? Como é que a gente pode entender, perceber que isso está dentro de nós, né? Aí eu falou que a gente, isso é demonstrado facilmente, né? Pela facilidade que a gente tem de ficar com raiva, né? Acontece qualquer coisinha, a gente sente raiva, né? Significa que essa doença do autocentramento e da fixação ao eu está muito profunda e muito forte dentro de nós. Então, nós somos experts em sentir raiva, experts em aflições mentais, né? Por causa dessa forte tendência do autocentramento e da fixação ao eu que nós temos, essa doença nossa, né? Então, essas emoções todas negativas e aflições da mente surgem com muita facilidade. A gente não precisa treinar, a gente não precisa meditar para ficar com raiva. Já amor e compaixão, a gente precisa meditar, precisa treinar, e ainda assim é difícil, vem e vai, né? Por causa desse forte autocentramento, dessa mente forte arraigada da fixação ao eu, né? Então, isso é a causa, é o que facilita que a gente seja tão suscetível a todas as aflições da mente.
Então, pode ser que a gente escute os ensinamentos, né? Entende? Ai, autocentramento é mesmo horrível. Ai, essa fixação eu é horrível, sentir raiva é horrível. A raiva é horrível mesmo. E eu acho que é verdade, porque o meu vizinho não sei o quê, a minha mãe é super raivosa. Então, a gente começa a apontar, né, para os outros. Isso significa que você não é um praticante qualificado, que a sua prática não está funcionando. Porque, em vez de você melhorar a sua própria experiência, você está julgando mais. Então a coisa não está funcionando direito, né? Então o ponto é a gente reconhecer em nós mesmos que sim, eu sou autocentrada, né? Eu expresso essas emoções e eu vou ter que lidar com isso. Ninguém vai poder fazer esse trabalho por nós. O Buda não poderia pegar o nosso karma, nossas sementes kármicas e tirar de lá. Ele não poderia lavar os nossos problemas. O Buda não conseguiria fazer isso. Ele não consegue transferir a realização dele para nós. Ele consegue dar a mensagem, ele consegue dar o caminho, mas nós vamos ter que seguir. Não tem ninguém que pode eliminar as nossas aflições mentais além de nós mesmos, né? Então, esse é um primeiro ponto importante a gente entender antes de começar a estudar esse texto. O segundo ponto é assim, a gente pode falar assim, sim, realmente, eu sou autocentrada, eu realmente me fixo a um eu tenho raiva, eu tenho isso, tenho aquilo, e começar a se julgar, sentir culpa, né? Então, o ponto também não é sentir culpa. O ponto é olhar para tudo isso e falar assim, uau, agora eu descobri. E eu sei também, eu já entendi também, que todos têm o potencial de se libertar disso. Todos têm a natureza de Buda. São essas aflições da mente, essas raízes, todas elas são temporárias. Então eu tenho potencial para me livrar disso. Agora, o que é que eu preciso fazer para me livrar disso? Então é importante a gente entender isso antes de entrar nos ensinamentos dos 8 versos Transforma a Mente. Então, o primeiro ponto é o autocentramento, né? Então, a gente precisa entender o que é autocentramento. O autocentramento é uma preocupação só consigo mesmo, né? E que desconsidera o outro. Então, você age só em seu próprio benefício. Então, isso é autocentramento. Então, se a gente entende que isso é a raiz de muitas emoções, muitas aflições da mente, a gente vai querer se livrar disso, né? Mas a gente precisa ter o desejo de se livrar disso. Para a gente poder se livrar disso, né? Precisa primeiro desejar se livrar, caso contrário, a gente não vai fazer nada. O autocentramento por si só não vai querer se matar, né? A gente vai precisar ir lá e acabar com ele, né? Então a gente vai precisar ter esse desejo. E para a gente cultivar esse desejo, a gente precisa, um dos métodos que o Geshe ensina, é a gente observar as desvantagens do autocentramento, né? Então, por exemplo, uma desvantagem do autocentramento é uma mente estreita, né? Uma mente que só pensa em si mesmo. Então, sua mente fica estreita, super estreita. E o problema dela ser estreita é que qualquer coisa te causa medo, preocupação, né? Porque você só pensa naquilo ali. Então, qualquer probleminha pequeno já vira uma super preocupação, um super medo, né? O autocentramento também, ele gera apego, né? Porque você tem um eu ali e você só pensa naquilo, então tem a minha família que importa mais, os meus amigos, as minhas propriedades, o meu poder, as minhas coisas. E o apego favorece também o sofrimento, né? É como se você fosse amplificando toda essa fonte de sofrimento. O autocentramento também causa raiva quando você se sente atacado, né? Quando alguma coisa te ameaça, né? Você reage com raiva, você precisa defender aquilo, o eu, que você precisa tanto proteger, né? O autocentramento também coloca um muro entre você e os outros, né? Então gera inveja, ciúme. Se o outro se dá bem, por que não eu, né? Então você prefere você se dar bem, não o outro, né? Então, o Geshe podia passar a noite aqui falando, tem muitos exemplos, mas ele dá essa janelinha para a gente olhar para dentro, assim, dentro de nós mesmos, porque a gente tem isso, né? Então a gente precisa reconhecer por meio desses exemplos, né? Como que o autocentramento funciona em nós, para a gente poder se livrar dele, por fim, cultivar esse desejo, entender todas as desvantagens do autocentramento. Então, a gente vai agora nessa época de pandemia, né? A questão do uso das máscaras. Então, a gente já estava falando que ele tem uma discussão assim, né? Ah, deve usar máscara, não quero, não sei o quê. Então, tem pessoas que não usam máscara porque se sentem desconfortáveis. Não importa muito que elas estão espalhando a doença. Elas se sentem desconfortáveis, portanto, não vão usar máscara.
Agora, elas sabem que a doença está sendo espalhada? Elas sabem que isso gera mais contaminação nas pessoas? Elas sabem. Elas têm esse conhecimento, mas isso resolve? Não resolve, porque o autocentramento que faz com que elas não usem máscara porque se sentem desconfortáveis é muito forte, né? Da mesma maneira, quando alguém corta uma árvore, por exemplo, porque vai ganhar dinheiro com aquilo. Então, destrói uma floresta porque vai ganhar dinheiro com aquilo. Elas sabem que o planeta está aquecendo, que os rios estão secando, que a Terra daqui 40, 50 anos vai se transformar num deserto, que os glaciares estão derretendo. Elas sabem, elas têm essa informação? Tem. Mas isso muda alguma coisa? Não, porque o autocentramento é ainda mais forte, né? Então, da mesma maneira, a gente não gostaria de mostrar uma cara feia para o outro, né? Uma cara de raiva. Então a gente se maqueia, bota um óculos, arruma o cabelo, bota um brinco, para parecer mais bonitinho. Porque a gente gosta de aparecer mais bonitinho, mas ainda assim a gente mostra raiva, né? Então, a gente quer isso? Não. Mas a raiva e o autocentramento são mais fortes. Então a gente vai lá e mostra essa cara para os outros, né? Então o que a gente precisaria gerar, né? A gente precisaria meditar. Isso que o Geshe está fazendo com a gente é uma meditação analítica, né? A gente precisava investigar as coisas desse jeito. Então, não adianta só a meditação de ficar ali vendo deidades, recitar mantra, uma luz para cá, luz para lá, e o coração não muda, né? O que importa é o coração da gente se transformar. Então, por meio desse tipo de meditação analítica, a gente começa a encontrar os verdadeiros culpados, que não são as pessoas. É o autocentramento o verdadeiro culpado. Isso vai gerando em nós um nojo, uma aversão ao próprio autocentramento. E isso transforma o nosso coração, né? Então, agora, com base nisso, então, surge a pergunta, tá bom, como é que eu faço para me livrar desse autocentramento? Então, o Geshe deu um outro exemplo de uma pessoa, né? Uma mulher, por exemplo, que compra um vestido bonito, e se maqueia, arruma o cabelo, e daí tem que sair na rua e botar máscara. Aí a pessoa fala assim, eu não vou botar máscara porque eu vou ficar menos atraente, né? E daí, sai sem máscara, ela acha que está sendo mais atraente, né? Mas no fundo, isso é um outro efeito do autocentramento, que é a ignorância. A pessoa não entende que os outros vão ficar com raiva de você, porque você está sem máscara, porque você vai ser vista como uma pessoa que não liga para os outros, quer dizer, é uma ignorância, né? Que surge a partir desse autocentramento também, né? Então, quando você reconhece o autocentramento, que o autocentramento está destruindo você, o país, o mundo inteiro, né? E que esse é o grande responsável por todo o sofrimento, né? Então surge esse desejo de, então, eliminar o autocentramento. E a forma de eliminar o autocentramento, então, é cultivando a apreciação pelos outros. Então, essa mente altruísta, né? Que é a apreciação pelos outros. Isso vai funcionar como se fosse uma gangorra, assim, né? À medida que a sua mente altruísta se torna mais forte, seu autocentramento diminui. E assim, por diante, né? Então, o primeiro verso dos 8 versos de Transforma a Mente falam disso, né? Com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais precioso que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Então, ele está aqui lidando com isso, esse primeiro verso, né? Como é que a gente vai estimar o outro, apreciar o outro? E aí vai funcionar aumentando a nossa mente, o poder dessa nossa mente altruísta. Então, como é que aqui esse primeiro verso está falando sobre a gente considerar os outros preciosos, né? Estimar os outros. Então, como é que a gente consegue desenvolver essa mente que tem apreciação pelos outros? Então, a gente precisa desenvolver um senso de proximidade, uma mente que eu acho que eu vou traduzir como uma mente do bem-querer, assim, a mente que quer bem o outro, né? Que se sente próximo do outro, como uma mãe que se sente próxima, que tem um afeto, tem um amor afetuoso pela criança, né? Então, a gente precisaria desenvolver, para poder desenvolver essa mente de apreço aos outros, a mente altruísta, primeiro a gente precisa desenvolver esse senso de proximidade, né? E esse primeiro verso, então, ele vai falar assim, com a determinação de alcançar o bem supremo. O que seria o bem supremo, né? O Geshe disse que a gente tem esse desejo inato, natural de ser feliz, né? E a gente tem vários graus de felicidade, mas na visão do Buda, a felicidade maior que todos nós aspiramos é uma felicidade que dura para sempre, uma felicidade que não se perturba, que é a própria natureza de Buda, a própria iluminação,
né? E aqui esse primeiro verso está dizendo que nós vamos alcançar esse estado de Buda, a iluminação, por meio dos seres sencientes. A gente não costuma pensar isso, né? Mas vai ser através dos seres sencientes que nós vamos atingir essa felicidade duradoura e imutável que é a própria natureza de Buda, a própria iluminação. Então, como é que a gente desenvolve essa mente do bem-querer, essa mente afetuosa, essa proximidade, né? É se lembrando da bondade de todos os seres, né? Então, o Geshe-la diz que a gente veio por um mundo pelados, né? A gente veio sem roupa nenhuma, a gente chegou aqui desse jeito, sem roupa nenhuma, com a cabeça vazia, né? Não sabia nada, assim. Então, a gente sobreviveu graças à bondade de pessoas à nossa volta, da nossa mãe, de quem cuidou da gente, né? Mesmo a educação que a gente recebeu, a educação normal, em escola, né, que a gente recebeu, dependeu de milhões de pessoas. Então, dependeu de quem fabricou o livro, dependeu de quem ensinou para a gente, dependeu dos impostos que milhares de pessoas pagaram para o governo construir a escola, né? Então, se a gente for pensar assim, mesmo a nossa educação dependeu de milhões de pessoas, né? O cafezinho que a gente toma, né? Quem plantou o café, quem construiu o bar, aquele lugar que a gente está tomando café, a xícara, tudo que a gente faz, se a gente for pensar assim, se a gente meditar sobre isso, né? Sobre como todas as coisas que a gente tem, tudo que a gente desfruta, depende dos outros, desenvolver essa gratidão, então a gente consegue gerar essa mente do bem-querer. Então, pessoas que são poderosas, por exemplo, o poder dessas pessoas vem de quem? O poder de quem é poderoso vem das pessoas. A fama que uma pessoa famosa tem, vem de onde? Vem das pessoas. Se elas forem para o meio do mato, não tiver ninguém, elas não vão ter poder nem fama, né? Então, quando a gente começa a meditar sobre isso e reconhecer o quanto a gente depende de todos para desfrutar do que a gente desfruta, a gente gera essa gratidão e a nossa mente começa a se abrir, né? Então, a gente começa a cultivar, então, verdadeiramente essa mente do bem-querer, na proximidade. E se a gente for, então, pensar na bodhicitta, que é o que vai nos permitir chegar à iluminação, a essa felicidade suprema que é a natureza de Buda, né? Se a gente for pensar em como que a gente vai desenvolver a bodhicitta, então a gente já também logo entende que a gente vai precisar dos mestres que vão nos dar ensinamentos e das pessoas com quem a gente vai praticar a compaixão, o amor, os 6 paramitas, generosidade, ética, todas as paciência, todas as paramitas, elas só vão poder ser praticadas se a gente tiver pessoas em volta da gente, né? Então, o cultivo da bodhicitta e a iluminação vão depender dessas pessoas. Então, de todos os seres. Então, eles são mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos. Joia mágica que realiza desejos seria uma joia, coisa da mitologia, que a gente reza para aquela joia, ou faz qualquer coisa com aquela joia, e aí ela proporciona tudo que a gente quiser, né? Então, uma casa maravilhosa, um namorado lindo, qualquer coisa maravilhosa desta vida. Coisas mundanas, né? Isso que as joias mágicas fazem, né? Trazem para nós os desejos, a realização dos desejos mundanos para esta vida. Mas as pessoas vão nos ajudar a cultivar essas qualidades e atingir a iluminação de todas as vidas, né? A iluminação, o bem supremo. Então, por isso, nós consideramos essas pessoas mais preciosas do que uma joia mágica que realiza desejos, e a gente vai aprender, então, a prezar esses seres, né? A adorar esses seres, a ter gratidão por esses seres, e elevá-los no mais alto grau, né? Estimá-los no mais alto grau, que é o que diz esse primeiro verso. Então, para a gente desenvolver essa mente que estima o outro, a gente precisa se lembrar da bondade dos seres, né? Então, essa é uma forma de cultivar. Aí, qual que é o ponto aqui, né? Qual que é a escolha que a gente tem aqui? Então, esse primeiro verso está falando sobre estimar os outros, né? Então, qual que é a escolha que a gente pode fazer? A gente pode escolher continuar autocentrado, né? Então, por causa do autocentramento, a gente já viu que a gente sofreu no passado, sofre agora e vai sofrer no futuro, né? Então, a gente não está sendo muito esperto, assim, né, nessa escolha. A gente pode escolher também estimar os outros, né? Ser altruísta.
E isso vai nos levar à felicidade suprema, à iluminação, né? Então, a gente vai estimar os outros e vai atingir a iluminação, vai atingir essa felicidade suprema, né? Então, essa escolha que nós temos para fazer. Então, a gente a gente não é muito esperta, assim, a gente não desenvolveu essa compreensão, né, para fazer essa escolha direito. E por isso que a gente sofre, e por isso que todo mundo sofre, né? A gente não recebeu esse tipo de orientação. Nosso mundo, a sociedade como está montada hoje, ela nos ajuda a desenvolver tudo que é tipo de habilidade para lidar com as coisas externas. Mas a gente não aprendeu a entender o mundo interno desse jeito, né? A gente não recebeu esses ensinamentos, na verdade, na nossa cultura, né? Mas os grandes mestres, desde o tempo do Buda até todos esses que investigaram, praticaram, eles descobriram isso. Se você quer ser verdadeiramente feliz, estime os outros, aprecie os outros. Né? É por isso que a gente por isso que tem essa instrução de apreciar o outro. A gente pode pensar, mas como assim eu vou apreciar os outros? Eu estou sofrendo tanto, ainda vou apreciar os outros? Mas é por isso, porque esses grandes mestres entenderam que é apreciando os outros que a gente vai atingir essa verdadeira felicidade que a gente tanto busca. Né? Então a gente tem essa escolha para fazer, né? Então a gente tem 10 minutinhos para perguntas e respostas, então a gente pode ser egoísta de uma forma inteligente, né? De uma forma esperta, e a gente pode fazer isso, diz o Geshe, porque, por fim, se a gente for realmente apreciar o outro, né? Se a gente tiver uma atitude altruísta com uma motivação egoísta, a gente vai beneficiar os outros da mesma maneira, né? Isso vai acabar resultando em felicidade para nós. Então, os bodhisattvas, eles têm um tipo de motivação altruísta que é uma cognição válida, eles não têm nenhum tipo de mácula nisso. Então, tudo que eles fazem pelos outros acaba refletindo em felicidade para eles mesmos, né? Mas a gente está liberado para ser egoístas de uma forma inteligente, não de uma forma ignorante, né? Quando a gente é egoísta de uma forma ignorante, a gente traz sofrimento para os outros. Quando a gente é egoísta nessa maneira mais inteligente, a gente traz felicidade para os outros e, portanto, acaba isso revertendo em felicidade para nós. Então, a questão é que as causas positivas, elas são chamadas de causas positivas ou boas porque elas conduzem a resultados positivos, né? Bons resultados, e causas ruins conduzem a resultados negativos, né? Em termos de felicidade e sofrimento para os seres. Então, não tem... Isso é uma lei natural, não tem como mudar isso, né? Não é inventado, isso é uma lei natural. A pergunta era como sair dos 12 elos e parar de sofrer, uma pergunta do YouTube. Então, a resposta é que a gente precisa desenvolver a mente, eliminar a mente da fixação ao eu, né? Eliminar a ignorância com relação à fixação ao eu, cultivar a sabedoria da vacuidade, porque aí a gente vai pegar o primeiro elo, que é a ignorância, o marikpa, e cortar ali, e todos os outros vão ser cortados ao mesmo tempo ali, né? Então, essa é a forma de fazer, desenvolver a sabedoria da vacuidade.